Manis Malekulam, vamos aqui agora com muita alegria, referente ao Sium, Maseret Shevi'it, o modelo Shalmi, e também as Parashiot Matot e Shoftim do Zohar Kodesh. Então, Maseret Shevi'it, ele é exatamente o quinto Masertot do Seder Zeraim para o Shalmi. Anteriormente, fazendo uma Hazara, nós temos o Berachot, a PA, Dmai e Klai, esse sendo o quinto, que é Shevit, e se refere exatamente a de como a gente lida com o ano sabático, o sétimo ano. É um ano que a gente não pode fazer nada com a terra e temos que ter a fé de deixar que o Boreolã assim o faça. Lembrando que o Seder Zeraim para o Bavli tem somente um Maseret e para o Yerushalmi tem total 11, né? Nesse Maseret nós temos exatamente 31 Dapim com a Sará Perakim, com 10 capítulos. E ele se refere a, como traz um Remes no Sefer Bereshit, exatamente, né? Yon Hashishi Vaihulu Hashamayim Vaaretz, e como consta na Alaha Nemaseh, tanto no Shulchan Aruch como na Mishnah Berurah, nós nos tornamos sócios Shotafim do Boreolã na criação do mundo. Nesse sentido, também consta exatamente sobre isso no Talmud Bavli, numa série de Shabbat, na página Kuf Tet, que é a página 119, exatamente. Quanto a isso, temos que ter ciência que tudo que Deus faz é bom, é bem, e é bom e faz o bem. Na Mishnah Berurah nós vamos encontrar exatamente no Siman Resh Samechet, nos versos 1 a 5, né, em referente ao Saif Katan Aleph, é o pequeno Saif, né, que traz que Shutaf Lekadosh Baruchu Bemaaseh Bereshit Altikrei Vaihulu. Então aquela pessoa que fala Vaihulu, ele se torna como um sócio por Boreolã. São as palavras, inclusive, como consta na Mishnah Berurah. Então, Vaihulu, nós temos no Yud, que é 10, Hashamayim, o rei, 5, Vaaretz, o Vav, e depois o rei, 5 mais 6. Mais 5 mais 10, total 26, que é o Yud Kei Vav Kei. Eu não vou falar o nome por extenso, que não se deve falar por kavod e também por respeito ao nome sagrado. Esse Maseret, ele discute sobre como a terra ela é cultivada e como a gente tem que preservá-la e entender que tudo que Deus faz é bom e para o bem, e deixar com que as coisas aconteçam, e deixar como consta no Maseret PA, que na verdade essa terra a gente tem que deixar para os pobres e também para os animais, né? Em referente a Shemitah, Shana, o ano da Shemitah, nós temos as leis referentes às espécies, né? Também referente ao judeu que não pode trabalhar com a terra em Israel, fora de Israel não há problema. E também os frutos do ano de Shemitah que são sagrados não pertencem ao agricultor. A verdade é que tudo que Deus faz pertence a Ele, por isso que nós temos que fazer berachot, ou seja, bênçãos para agradecer e também para mostrar que nós não estamos fazendo roubo, porque tem um dono no mundo e o dono do mundo é o grande arquiteto do universo que cria, transforma a cada momento. E também existe um perdão que nós temos que dar no Shevit Shana, no sétimo ano, e por isso que os Hakamim, eles têm um procedimento chamado Prosbu, que é um procedimento onde permite que a cobrança das dívidas seja feita de acordo com o Beidin, para que quem tenha muitas dívidas ou que uma determinada pessoa possa emprestar quando está chegando próximo do ano de Shemitah. 7 vezes 7 é 49, no 50º ano, juntemos anos de Yovel, que é o ano chamado também o ano de Jubileu. E nessas palavras a importância de emprestar dinheiro, o próprio Rebbe de Lubavitch, ele traz num shiur sobre a Parashá Emor, no ano de 5.749, que é exatamente 1989, ele trouxe o significado de Prosbu, que foi instituído
para evitar que as pessoas violassem o aviso da Torá. Cuidado para que não haja um coração ou um pensamento duro, como foi o próprio pensamento do faraó. Então, com isso, nós vamos nos conectar, algo muito interessante, sobre o finalzinho, que é os argumentos de Rava, que são contraditórios, e lá ele diz que quando eu digo que a minha família pode dar um presente para alguém, eu não mudo de ideia, né? Isso também faz em relação para os Bu, ou se uma pessoa Deus nos livre, ela falece, e como é o caso, por exemplo, de uma pessoa que passou por um processo de conversão, e ele não tem filhos, mesmo assim aquele que entrega para os filhos ou busca fazer o bem, buscando saber onde está a pessoa, né? Isso é uma regra de um piedoso, de um Hassid, e Kadosh Baruch Hu fica feliz. Aí que está a regra geral, ou a regra legal, que o Rav traz, que é uma medida, uma midá de Hassidut. E antes de fazer o Hadran lá, agradecer, nós temos também o Zohar Kodesh em relação a Parashá Shoftim, no quinto capítulo, que é sobre o pequeno e o grande Sanhedrin, ou seja, o grande Sinédrio, que é a reunião dos sábios, e assim traz Betiferet et Hamaor Hagadol, ou seja, devido a isso, Tiferet é considerada como a maior luz para governar o dia. Porque, assim diz Hashem, comandará seu amor inabalável e durante o dia, como consta no Terrilim, uma vez que Hesed é chamado de luz maior, é a luz menor que para governar a noite, ou seja, existe uma luz maior e uma luz menor. E aquele que se conecta a essa luz menor, que também é uma luz, a gente pode conectar isso com Shirim, ou seja, com as canções que os levitas fazem, e aquele que então louva a Hashem se conecta de Malhut, ou seja, é o caminho do meio, é o pilar do meio da árvore da vida. Malhut, Yesod, Tiferet, Keter. Então, o contato para que se tenha é simplesmente louvar a Hashem, ou seja, fazer cânticos, fazer tefilá, e com isso se traz e vai até o fundamento, e aquele que o faz é abençoado, porque ele consegue fazer com que a Shekhinah que foi retirada retorne, e ainda que o significado de Yesod e Malhut é a esquerda, é a luz menor, e a Shekhinah que foi tirada dessa luz esquerda. Agora, quanto a Parashá Matot, nós temos algo muito interessante, e a ideia é o que a gente pode aprender com Matot. Então, temos algo muito interessante. Matot, ela é a menor do que a gente chama das Parashot. Ela tem 6 versos, diferentes de 24, que são os versos de Shoftim, e se refere à importância da Isha Shen, da mulher, que traz a luz para o homem através da sua brachá. Por isso que a tradição fala que um judeu não deve se casar com uma judia, a Alahá, mas a Kabbalah disso é que são duas forças distintas, diferentes, e não se recomenda, já que se vive em mundos diferentes, tem que casar com alguém que seja conectado com a sua essência, não desmerecendo outros costumes, outras tradições, mas dentro da tradição judaica, esse é uma nekudá, é um ponto, e um judeu deve casar com uma judia, e aquele que o faz, ele vai trazer res, ele vai trazer misericórdia para sua casa, e por isso que é importante, mesmo que a gente deve respeitar as outras tradições, mas a gente também deve manter as nossas tradições, como consta e ensinam os nossos mestres e os nossos sábios. E por fim, a gente termina com o sexto passuk, que é o sexto verso: venha e veja como está escrito, pois eu disse, o mundo é construído por Hesed, e o que é Hesed responde nas Sefirotes, onde que o mais alto das 7 Sefirotes inferiores, pois o Kadosh Baruch Hu, santo bendito seja ele, nomeou a alma de Israel como Hesed, com a condição que se construísse Hesed, assim Hesed nunca cessará, isso é,
Isso se deriva da frase é construído, que se refere a Hesed, que será construído. Então aprendemos que, portanto, que aquele que faz com que Hesed cesse no mundo, perecerá no mundo vindouro. Ou seja, aquele que mistura Hesed com Gevurah. Então, a esposa do morto não se casará com um estranho, a fim de fazer bondade, Hesed com o homem morto, para que ele seja construído e estabelecido, como está escrito, o mundo é construído por Hesed. Então, por isso que se recomenda seja Hesed e Hesed, né? Ou seja, misericórdia na misericórdia. Isso nos refere também sobre as nossas conexões e como a gente lida com essa força espiritual. Então, só coisas boas hoje e sempre. E com isso a gente termina e fazemos um Hadran Alar, Maseret Shevit, Veslika, Parashiot, Shoftim Vematot. Então, como dizem os nossos mestres, Veichachu Amai Tama Lemidat Radim Vechuma Medereve Nechi Lemidat Hassidut. Tenha sempre a Midat Hassidut, faça mais do que a lei ensina e seja uma pessoa bondosa com os outros, independente de quem seja. Porque todos nós somos criaturas de Hashem, então vamos espalhar a luz onde ser que estejamos, e onde está o ser também é uma forma de ser para viver. Então seja, esteja e seja aquele ponto, aquela nekudá que traz a luz. Só coisas boas.